conceito pagão de propiciação tinha como pano de fundo a conciliação, tentando ganhar o apaziguamento dos deuses ou recuperar seu favor. Esses deuses pagãos eram apresentados como mal-humorados, caprichosos e mercuriosos ou mercuriais, e como tal, precisavam ser apaziguados. A apresentação bíblica da propiciação é bem diferente. A humanidade não é obrigada a apresentar algo a Deus para adquirir seu favor. Não há nada que possamos fazer para obter isto. Por meio do que foi realizado pelo Senhor Jesus na cruz, Deus foi propiciado. Seu caráter santo e justo foi satisfeito em relação ao pecado, e sua ira contra a humanidade foi apaziguada. A palavra propiciação ocorre na versão grega do Antigo Testamento, conhecida como a Septuaginta, e muitas vezes essa Septuaginta é muitas vezes referidas como com a letra LXX. É conhecida assim, quando existe estas letras, está se referindo à Septuaginta. Um exemplo disso é Êxodo capítulo 25, versículo 18, onde é usado no lugar do termo propiciatório, que poderíamos traduzir com precisão como propiciatório ou lugar de propiciação. Existem duas ocorrências do termo propiciação no texto grego do Novo Testamento, onde o verbo grego é usado. Lucas capítulo 18, versículo 13, temos um publicano, porém diz assim, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E depois a outra está em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para propiciar os pecados do povo. Este verbo significa ser propício ou misericordioso ou fazer propiciação por alguém. O substantivo desta palavra no grego é usado em Hebreus capítulo 9, versículo 5 e significa o propiciatório ou lugar da propiciação e é usado para Cristo em Romanos capítulo 3, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 2 e no capítulo 4, versículo 10, encontramos o substantivo dessa palavra, que significa expiação, o meio pelo qual o pecado é coberto e perdoado. Em vista da santificação que Deus recebeu, ou melhor dizendo, satisfação, em vista da satisfação pela santidade de Deus, se exigia isto, pela justiça de Deus também se exigia isto, então, em vista da satisfação que Deus recebeu com a morte de Cristo, foi sugerido que a propiciação pode ser definida sucintamente como misericórdia de um Deus satisfeito. Em algumas traduções portuguesas, a palavra expiação foi substituída por propiciação. Existe uma distinção entre as duas palavras. A palavra portuguesa expiação é derivada da palavra latina expiare, cuja raiz significa tornar piedoso e implica a remoção ou purificação do pecado e da culpa. O objeto da expiação é o pecado, não Deus. A pessoa propicia uma pessoa. A pessoa propicia uma pessoa e a pessoa expia um problema. Deus foi propiciado em relação ao pecado. As dimensões da cruz e o que o Salvador realizou são tão significativos que inclui tanto a expiação quanto a propiciação. Uma distinção também deve ser feita entre propiciação e reconciliação. Hebreus capítulo 2, versículo 17, é melhor traduzido para fazer propiciação pelos pecados do povo. Conforme observamos em um vídeo anterior, Deus não precisa ser reconciliado. No entanto, ele precisava ser propiciado em relação à sua ira e em relação às suas reivindicações
contra o pecado. Paulo declara que o propósito de Deus com respeito à propiciação foi demonstrada publicamente. Note o que nós lemos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, no sangue de Cristo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Ao considerarmos esta passagem, ela nos traz à mente o propiciatório, ou lugar da propiciação no Antigo Testamento. O propiciatório é aquela tampa que cobria a arca do testamento, ou do testemunho que ficava dentro, no lugar santíssimo, atrás do véu, onde tinha aqueles querubins de ouro em cima desta tampa. Esse lugar se chamava propiciatório. Ao considerarmos esta passagem, então, em Romanos, ela nos traz à mente o propiciatório, o lugar da propiciação no Antigo Testamento. O Senhor havia indicado a Moisés que o propiciatório seria o local de reunião, e ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Isso é ilustrado no dia da expiação em Levítico capítulo 16. Naquele dia, 2 bodes foram levados perante a tenda da congregação. Esses 2 bodes eram uma oferta pelo pecado. Você pode ler isso em Levítico 16, versículo 5. Um deles foi morto e seu sangue foi levado à presença de Deus e espargido pelo sumo sacerdote sobre e diante do propiciatório. Isso propiciou a Deus. O outro bode representa a substituição. As iniquidades e pecados do povo foram confessados em sua cabeça, na cabeça daquele bode vivo, e foi então levado pela mão de um homem apto e solto em uma terra desabitada. Se o povo de Israel afligisse suas almas em arrependimento, como temos em Levítico capítulo 16, versículo 29, eles receberiam o bem do que Deus havia aceitado nesta oferta pelo pecado, ou pelos pecados. É importante que entendamos corretamente a frase pela fé em seu sangue, em Romanos capítulo 3, versículo 25, uma referência ao Senhor Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. O sangue fala do aspecto sacrificial da morte de Cristo. É o sangue de Cristo que propiciou a Deus e lhe deu plena e final satisfação com relação ao pecado, e é a base sobre a qual ele justifica os pecadores. Nossa fé não está em seu sangue, somos justificados pela fé em um Salvador vivo, o Cristo de Deus. Leia Atos capítulo 13, versículos 38 e 39, e Romanos capítulo 10, versículo 9. O cenário de 1 João é a família de Deus. João escreve: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Nunca se espera que o pecado seja a prática habitual da vida do crente. No entanto, não somos sem pecado, ou seja, sem a natureza pecaminosa. 1 João capítulo 1, versículo 8, e ainda temos o potencial para pecar, infelizmente. A confissão é necessária quando pecamos. Isto tem valor para o crente, para a pessoa salva. 1 João capítulo 1, versículo 9, para que nossa comunhão com o Pai possa ser restaurada. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. A palavra advogado indica aquele que pleiteia a causa de outro. Isso não depende da confissão do nosso pecado, pois o Senhor Jesus assume nossa causa no momento de nossa falha, intercedendo perante o Pai. A razão pelo qual ele pode fazer isso é porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. João indica que o objetivo da propiciação não é apenas
para os membros da família de Deus, os salvos, mas também para o mundo inteiro. Em conclusão, por meio da morte de Cristo, Deus foi propiciado e suas reivindicações foram atendidas. Se aceitamos a Cristo pela fé, com aquele sentimento do publicano, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ou seja, misericordioso ou propício para comigo, o pecador, como já descrevi aqui, Lucas capítulo 18, versículo 13, também podemos nos regozijar nas palavras do Salvador. Este, em relação ao publicano, com aquela atitude sincera de pecador arrependido e fé em Deus para a sua salvação, este homem desceu justificado para a sua casa.